Não existe oração para mudar as pessoas. Eu quero que o fulano, que o Beltrano mude, então eu vou pedir a Deus e Deus vai mudar essa pessoa. Queridos, no vídeo anterior eu expliquei para vocês, que algumas pessoas dizem que Deus não existe, porque se ele existisse, por que tanta coisa ruim aconteceria? E eu mostrei que Deus age também através das coisas ruins. Deus não está agindo apenas quando ele intervém numa situação ruim. Então, se ele interviu de maneira positiva na situação ruim, então Deus existe, senão ele não existe. Porque afinal de contas, tanta coisa ruim acontece, por que Deus não faz nada? O crente aprendeu que todas as vezes que ele passar por situação ruim, Deus vai socorrê-lo, e na maioria das vezes não. O problema, querido, é que a grande maioria das coisas ruins que acontecem vem única e exclusivamente do homem, das suas decisões, das suas ações, ok? E como eu estava dizendo, Deus não muda as pessoas. Mas antes de explicar por que Deus não muda, não adianta fazer oração para as pessoas serem mudadas. Eu quero falar duas coisas com vocês aqui. A primeira, não, Carlos, você está errado. O meu marido era assim, o meu filho era assim, o meu pai era assim. Eu orei e Deus mudou. Ok, você vai ver um caso ou outro, mas a grande maioria das pessoas não é mudada. Quantas vezes você vê mulheres orando para a mudança do esposo ou vice-versa? Pessoas oram a vida inteira, anos, décadas, e a pessoa continua da mesma forma, às vezes morre daquela forma. O problema do crente é fazer de um caso isolado uma doutrina. Se aconteceu uma vez ou outra com uma pessoa ou com outra, vai acontecer sempre, porque isso é uma doutrina, isso é uma promessa. Dá uma olhada à sua volta. Quantas vezes a grande maioria das pessoas orou pedindo a Deus que mudasse alguém e essa pessoa não foi mudada? Então não fique com um caso ou outro isolado. Dá uma olhada na realidade, na maioria. Quantas vezes os pais oram, fazem campanha, levam na igreja filhos que são homossexuais para Deus mudar essas pessoas e elas deixarem de ser homossexuais? Quantas vezes as pessoas oram pelo vício da mãe, do pai, dos filhos, entende? E a pessoa continua nos vícios. Será que Deus perdeu o poder? Ele não consegue mais mudar o coração das pessoas? Ou ele não interfere na vida? Deus não muda as pessoas. Como você aprendeu que ele muda? Outra coisa, Deus falou com Adão: come de tudo, não come do fruto daquela árvore, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele falou com Caim: o pecado vai bater a sua porta e cumpre a você dominá-lo. Pedro: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Deus mudou? Deus mudou Adão, mudou a Caim, mudou a Pedro? Não, Deus não muda ninguém. Ah, mas na Bíblia está escrito que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus, querido, só endurecia o coração de quem já tinha o coração duro. Então, querido, vocês falam tanto do livre-arbítrio, mas não entendem o livre-arbítrio. Primeiro que na Bíblia não existe livre-arbítrio. Vai acontecer uma vez só em Coríntios a palavra arbítrio. Livre-arbítrio não tem. E arbítrio é escolha. Não existe escolha para aceitar a Jesus. Eu já falei isso 1 milhão de vezes. Livre-arbítrio. Ah, você crê na predestinação? Também do jeito que ela é ensinada, não. Agora, olha o que está escrito: as minhas ovelhas o meu Pai me dá. Todo o que o Pai me dá, vem a mim. Aquele que meu Pai me deu, ninguém as arrebata da minha mão. Não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós outros. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas Ele vos deu vida. Então você não aceitou Jesus, tá? O Pai te deu para Jesus. Não existe isso. O arbítrio é da escolha. Então Deus nos dá livre escolha e depois Ele vai interferir na escolha? Não há coerência nisso. Então Ele está criando robôs que são programados para fazer exatamente do jeito que Ele quer. A outra prova que Deus não muda ninguém, que não adianta oração para isso, Deus está lá sentado no trono dele, vendo tanta maldade,
e ele não ama o ser humano, a criatura dele, ele não ama, ao ser humano não é a coroa da criação, por que Deus não muda o coração dos homens para eles pararem com a maldade, com a corrupção, com o roubo, com traição, com tantas outras coisas? É só Deus mudar as pessoas, gente. Ou ele perdeu o poder, ou por um capricho ele não quer mudar as pessoas. Querido, quando a pessoa muda é porque ela quis mudar ou houve uma coincidência. Não é porque você orou e pagou o preço e Deus mudou alguém. Deus não muda ninguém. Então, muitas coisas ruins que estão acontecendo, ou a grande maioria delas pelo mundo afora, é consequência das ações do homem. E eu estou te dando prova, Deus não muda. Não adianta oração para mudar as pessoas. Deus não age assim, meu querido, Ele não age, ok? Um abraço, até o próximo, fique com Deus.